Muito obrigado, Sra. Presidente da Mesa do Congresso, Sr. Presidente do Partido, caras amigas, caros amigos. Portugal é hoje um país que vive iludido, vive desiludido, desalentado, desorientado, desmotivado e sem esperança. Vive iludido pela forma ardilosa e mentirosa como o atual governo tem procurado, através de uma política de PowerPoint e de discurso, ocultar um vazio na ação e na concretização. É um país que vive desiludido pela forma como as promessas se transformaram em contradições, bem demonstrado no autêntico evangelho da mentira que se transformou o programa deste governo. Vive desalentado porque a nossa geração e todas as gerações do nosso Portugal não encontraram ainda um caminho civilizacional de desenvolvimento. Vive desmotivado porque testemunhamos que alguns utilizam os cargos públicos para serviço pessoal. Vivemos sem esperança. Sem esperança quando não nos revemos naqueles que nos deviam ouvir e representar. Os impostos aumentam, a taxa de desemprego cresce, agravam-se os problemas na saúde e a exclusão social é uma realidade. Pior, todos somos testemunhas de um governo que prefere mentir do que agir, prefere comunicar em vez de reformar, prefere a arrogância em vez de ter a humildade democrática de debater. A juntar isto, temos ministros que não respeitam o cargo para que foram eleitos e nomeados. Temos, por exemplo, um ministro que diz que parte do nosso país é um deserto. Temos um ministro que faltou ao respeito, omitiu e humilhou uma boa parte da nossa população. Teve a resposta de um camelo da JSD, do PSD, mas sobretudo a revolta e a indignação de portugueses que não são portugueses de segunda. Mas a juntar a isto, temos uma Secretária de Estado que entende que a liberdade de expressão e de opinião tem hora, local e sítio marcado. Temos uma Secretária de Estado que entende que fazer ataques ao governo, ao fim e ao cabo, é atacar a qualidade da própria democracia. É o atual governo que o está a fazer, da forma como não nos respeita, como não nos representa e como sempre nos mente. A juntar a isto, temos um Primeiro-Ministro que tem o mesmo nível de exigência e de caráter na governação como teve na sua própria formação. Infelizmente, isto é o Portugal e o governo que temos. É esta a reação que nós temos que assumir, uma reação forte, corajosa, determinada, entusiasmada para mostrar a Portugal o que temos hoje em dia. Portugal cresceu, mas não se desenvolveu. E, sobretudo, temos que saber ouvir e sentir Portugal e os portugueses. Saber perceber o que temos, para com eles e para eles construirmos o que queremos. Sentir Portugal é reconhecer que, ao fim de 33 anos de Portugal democrático, há quem entenda que o processo revolucionário deve continuar. Mas tem que entender também que a forma como está a continuar está a colocar em causa essa mesma conquista de Abril. Temos hoje um Estado obeso, que padece de esclerose múltipla ao nível do seu desempenho. Temos hoje um Estado arcaico, dispendioso e divorciado dos cidadãos. Temos hoje um Estado social que, para as novas gerações, se transformou num verdadeiro berbicacho geracional. O Dr. Sócrates quis reformar a segurança social, conquistou a sua própria reforma, esqueceu-se de conquistar a reforma dos seus filhos. Se a isto juntarmos uma fiscalidade que paralisa a dinâmica e a subsistência do nosso tecido empresarial, a nossa capacidade de investimento e de dinamizar emprego, se a isto juntarmos um sistema de ensino que não forma para a nossa profissão, se juntarmos a isto a falta de opções políticas que hoje em dia continuam a ser ultrapassadas e que não se adequam aos desafios dos novos tempos. O mundo moderno não se compadece com visões utópicas, fés desmedidas ou soluções milagrosas. Os portugueses não podem continuar a renegar esta realidade objetiva. Têm que ter garra, determinação e coragem de abraçar o desafio que é mudar o paradigma do nosso desenvolvimento. É assim que se fazem estas vagas de mudança. É assim que se conquistam estas vagas de reforma. É assim que a nossa nação tem que deixar às novas gerações um país diferente,
uma sociedade mais consciente, um Estado menor, mas muito melhor, um tecido empresarial mais inovador e muito mais competitivo e uma classe política que seja fator de motivação pela sua capacidade de se fazer respeitar. O que desejamos é um verdadeiro Estado ao serviço das pessoas e não mais do seu próprio Estado. Aquilo que queremos é uma nova forma de promover também a cidadania. Só assim, com um ato de paixão e de cidadania, podemos construir um Portugal moderno, porque estaremos onde for preciso, quando for preciso, e queremos reconquistar desde já a sociedade portuguesa. Queremos demonstrar que o nosso partido tem qualidade, capacidade de mobilização, intervenção e capacidade de vencer. Porque Portugal hoje em dia está adormecido e iludido, mas desenganem-se. Portugal chama por nós, Portugal chama pelo PSD. E o PSD, hoje, como sempre, não se pode demitir do seu papel enquanto partido fundador da democracia. Os principais momentos de afirmação, de evolução e desenvolvimento tiveram a nossa genética, a nossa capacidade personalista, humanista e reformadora. Quando o PSD governou, o país cresceu e motivou-se. Quando o PSD liderou, os portugueses testemunharam uma linha de coerência, de rumo, de competência. Quando o PSD ganhou, foi Portugal que venceu. E é tempo de mostrarmos que a história de sucesso da nossa nação se fez de mão dada connosco e que em conjunto podemos abraçar o futuro, com a garra de quem sente, com a coragem sempre de quem vence. Mas, meus caros amigos, antes de nos reencontrarmos definitivamente com Portugal, temos que nos convencer e reencontrar connosco próprios. Temos que perceber que não podemos demonstrar que somos capazes de governar Portugal quando às vezes damos sinais de não sermos muitas vezes capazes de nos governar a nós próprios. Sobretudo na oposição, temos que saber que estar mais unidos, ainda mais mobilizados para defender o partido que somos, os valores que nos unem e as ideias que nos guiam. Quando perdemos tempo a aprender a estar unidos, a fazer oposição ao governo e, infelizmente, perdemos mais tempo a fazer oposição a nós próprios, assim não conquistamos Portugal. O saudável debate não pode dar lugar à sistemática intriga. A natural troca de impressões e de ideias não pode ser substituída por projetos internos de poder. Tudo isto devem ser ensinamentos. Ensinamentos que nos ajudem a motivar, mobilizar e entusiasmar os nossos militantes. Porque queremos uma forma mais apaixonada, mais estruturada e muito mais arrebatadora de conquistar, falar e abraçar Portugal. Seremos mais fortes se mais fortes formos na atitude, nos valores, na união, na verticalidade da nossa ação, no respeito que impomos e no conceito de democracia e de política que construímos. Neste Congresso, aquilo que nos traz e a união que eu espero que nos vai unir tem que conseguir isso mesmo. Não devemos esconder nada ou deixar alguma coisa por dizer. E é por isso que, antes de terminar, gostaria de deixar uma palavra ao novo Presidente eleito. Dr. Luís Filipe Menezes, eu não fui seu apoiante, não votei em si e permita-me a frontalidade de lhe dizer que se no domingo tivesse ocasião de o fazer novamente, não teria certamente o meu voto. Porque entendo que as convicções não podem estar subjacentes à vontade da maioria e à onda das maiorias eleitorais. Mas quero dizer-lhe, com toda a frontalidade e lealdade, o senhor é o meu Presidente. Foi eleito pela maioria dos militantes do meu partido e é nesse sentido que todos nós temos que dar o exemplo e mostrar a Portugal de que fibra, de que forma, de que sentimento a militância do PSD é feita. Porque a política, como a vida, há que saber ganhar, mas há que saber também erguer a cara na derrota. A vontade dos militantes foi de mudança, pelo que posso não ter votado em si, mas é o meu Presidente. Quero assegurar-lhe que a minha paixão, como certamente a paixão de todos os militantes do nosso partido, é de erguer com lealdade a bandeira e defender as nossas causas em nome de Portugal e sempre em nome dos portugueses. Quero afirmar-lhe hoje, como ontem, que sou frontal naquilo que penso. Ontem como hoje, sou convicto naquilo que defendo. Ontem como hoje, e sempre no PSD, nunca farei aquilo que andei a criticar a outros. Porque no PSD temos que ter sempre locais e momentos próprios para debater. Para a seguir, respeitarmos, nos motivarmos, nos mobilizarmos internamente para, num movimento de unidade, seriedade, serenidade, sobretudo muita competência, representarmos Portugal.
Porque Portugal precisa da nossa paixão. Porque Portugal anseia pela nossa capacidade de pensar, debater e construir um futuro diferente. Porque os portugueses são a nossa missão. Porque Portugal chama por nós. Muito obrigado. Missão G, Daniel Fangueiro.